Gente, vamos meditar aqui mais um pouquinho na palavra de Deus. Nós estamos falando essa semana um pouco sobre disciplinas espirituais que podem ajudar o nosso crescimento espiritual. Eu já disse para você na segunda-feira que o autor aos Hebreus, ele nos fala sobre nós crescemos espiritualmente. O autor aos Hebreus, ele fala que a nossa vida espiritual, ela precisa de progredir. Bom, se ele está falando de progresso, significa que é necessário praticarmos algumas disciplinas para que a nossa vida espiritual ela venha atingir a maturidade do Filho de Deus. Nós já falamos sobre a disciplina da leitura e da meditação das Sagradas Escrituras e eu gostaria de falar com você hoje a respeito de uma disciplina muito importante, que é a disciplina do jejum. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 4, a partir do versículo de número 1, o texto bíblico diz: Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, aonde durante 40 dias foi tentado por Satanás. Não comeu nada durante esses dias e ao final deles ele teve fome. Então, olha que coisa interessante. O ministério do Senhor Jesus começou quando ele tinha aproximadamente 30 anos de idade. Algumas pessoas perguntam assim: o que Jesus ficou fazendo dos seus 13 anos até os 30 anos? Lucas diz que o menino crescia em graça, em estatura e em conhecimento. Sendo Jesus um menino hebreu, é bem possível que nesse tempo ele estava aprendendo, a profissão dos seus pais e estava aprendendo a respeito da lei de Moisés para que ele se tornasse um homem responsável, íntegro perante Deus no cumprimento das leis de Moisés. Mas o texto bíblico diz que quando Jesus completou 30 anos de idade, então o Espírito do Senhor veio sobre ele na ocasião do seu batismo e posteriormente ele foi conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Mas o interessante é nós percebermos que para que Cristo vencesse esse tempo de tentação ali no deserto, duas coisas foram importantíssimas. A primeira é que ele estava cheio do Espírito e a segunda é que ele estava meditando na palavra de Deus, ele estava cheio da palavra de Deus, praticando o jejum. Ele estava ali sem comer e sem beber nada. O jejum foi extremamente importante para que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele pudesse vencer esse tempo de profunda tentação que veio sobre ele ali no deserto, enquanto esse estava sendo tentado por Satanás. Jejum é algo muito importante na vida dos cristãos. Jejum é algo que eu e você devemos praticar constantemente. Aí você pode dizer assim: mas pastor, jejuar é difícil demais, pastor. Eu não aguento ficar sem comer, pastor. Meu Deus do céu, ficar sem comer é difícil demais. E realmente, abrirmos mão de alimento para dedicarmos um tempo à oração, para dedicarmos um tempo à leitura da palavra, o jejum sempre acompanha essas coisas, gente. Jejum sempre acompanha a oração e sempre acompanha a leitura bíblica. Jejum sem oração e sem leitura bíblica é dieta, gente. Não adianta. Não adianta você ficar sem comer se você não orar. Não adianta você ficar sem comer ou jejuar se você não ler a palavra de Deus. É necessário essas duas coisas para que o jejum ele tenha efeito, ele possa atender às nossas necessidades. A oração e a leitura bíblica. Mas olha que coisa interessante. Quando a gente abstém de comida para estarmos orando, para estarmos lendo a palavra, realmente é muito difícil no começo, principalmente porque o nosso organismo ele já está acostumado a uma alimentação diária, a um ritmo de alimentação. Então, algumas dicas práticas aqui para você que quer praticar a disciplina do jejum, mas tem muita dificuldade para jejuar. Em primeiro lugar, você pode fazer um jejum parcial. O texto bíblico diz que Daniel e os seus amigos, quando foram levados para a Babilônia, eles deixaram de se alimentar das iguarias do rei e passaram a se alimentar só de frutas, verduras e legumes. Olha só, esse é um jejum parcial. Apesar de eles não terem deixado de comer de tudo, mas eles deixaram de comer as delícias do rei e passaram a comer tão somente frutas, legumes e cereais. Essa é uma forma de nós praticarmos o jejum. Talvez você tenha dificuldade de passar aí um dia inteiro de jejum,
para ter um tempo de oração, então você pode fazer isso, você pode fazer um jejum parcial. Ou talvez você esteja passando por um problema de saúde e você não pode se alimentar ou se abster de alimentos para o seu corpo. Então você pode se abster de repente da televisão ou da internet. Você pode deixar de fazer algo que seja prazeroso para você ou deixar de comer um doce, né? Algo que seja prazeroso para você estar investindo esse tempo na leitura e na meditação da palavra de Deus. É tão importante, um homem chamado John Piper, um grande pregador do nosso tempo, ele diz que o jejum, ele é a expressão do nosso coração de que nós estamos com mais fome de Deus do que do pão da terra. Então, olha, se você quer crescer espiritualmente, você vai ter que aprender a disciplinar as suas vontades, sabe? Não é que ter vontade de comer seja pecado, não é que ter vontade de dormir seja pecado. Essas vontades são naturais, o próprio Deus nos deu e nós precisamos dela para termos uma vida saudável. Mas o jejum é tão importante porque é uma ferramenta para nós dominarmos a nossa carne, dominarmos a nossa vontade, sujeitarmos o nosso corpo à obediência da vontade de Deus para estarmos buscando um pouquinho mais da sua presença, um pouquinho mais da sua vontade para as nossas vidas. Então olha só, se você quer crescer espiritualmente, eu desafio você, em primeiro lugar, gaste tempo lendo a palavra de Deus, gaste tempo meditando na palavra de Deus, mas desafio você também a estar praticando o jejum e estar praticando a oração. Tire um tempo para fazer isso. Eu posso dizer assim de experiência própria, né? Há alguns meses atrás, nós aqui fomos tão impactados com uma palavra de Deus ministrada pelo pastor Gustavo Bessa, o esposo da Ana Paula. Fomos tão impactados, ele nos fez a exposição desse texto de Lucas, no capítulo 4, nos mostrando a importância da vida de oração e de jejum para o Filho de Deus. E nós fomos tão impactados, o corpo de pastores aqui, a nossa igreja, Lagoinha, foi tão impactado por essa palavra, que nós começamos assim uma série de jejuns, um atrás do outro, assim, às vezes 2, 3 dias de jejum, 5 dias de jejum, às vezes uma semana de jejum, mas um jejum parcial. E eu posso dizer para você que nesse tempo nós fomos profundamente visitados com a graça de Deus. Eu posso dizer para você que nesse tempo assim, eu fui muito impactado com a graça de Deus. E foi tão interessante que nessa época, né, no começo do ano, a gente estava assim numa maratona tão violenta de jejum, tão grande, né? A gente foi perdendo peso e o Senhor me permitiu estar em algumas igrejas ministrando, levando a palavra de Deus. E por onde eu chegava, por onde eu passava, onde o Senhor me permitia estar, né, eu podia compartilhar com essas pessoas do tempo que nós estávamos vivendo aqui em Lagoinha, de consagração, de jejum, de se abster de alimentos, né, naturais para buscarmos o alimento espiritual. E eu vi muitos irmãos muitas igrejas tomarem a mesma iniciativa e serem visitados de maneira poderosa pelo Senhor, no seu grupo de jovens, na sua congregação, sabe? Tire esse tempo para buscar mais de Deus, eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Amém?